Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Michael Flá. O primeiro vídeo desta quinta-feira, o Flamengo aí já está classificado para as quartas de final, ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro. Que atuação maravilhosa desse Flamengo, hein? Que atuação maravilhosa do Pedro, do Gabigol, Everton Ribeiro e principalmente, cara, do debochado Arrascaeta. Que jogadoraço é o Arrascaeta. Ainda tem gente que compara esse cara, né? Compara o Veiga com o Arrascaeta. Cara, você aí infelizmente não sabe mesmo de nada de futebol, porque o Arrascaeta é um deboche, hein? E nesse vídeo eu vou compartilhar uma sonora da ESPN Brasil, onde os jornalistas ficaram surpreendidos com essa atuação do Flamengo, porque se não fosse o goleiro Everson lá do Atlético, seria uma goleada histórica, seria uma goleada aí até pior do que o Tolima. Gente, o Flamengo jogou muita bola, os adversários ficaram surpreendidos com o Mengão. E peço a você que acabou de entrar neste vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o máximo de like que você vai ajudar demais, e ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Michael Flá, beleza? Assista aí esse vídeo até o final, que é muito bacana. Os jornalistas vão contar aí detalhadamente o que aconteceu neste jogo, porque o Atléticozinho aí não entrou em campo. E alguém aí ouviu falar do Hulk, hein? Se você ouviu falar do Hulk, coloque aqui nos comentários, porque eu ainda não achei ele até agora. Confira esse vídeo aí até o final, que daqui a pouco eu volto. O Galo está eliminado. Também se classificaram nessa noite o Corinthians, que perdeu para o Santos por 1-0, tinha vantagem de 4 gols, acabou passando. O Atlético Goianiense, que enfiou 3-0 no Goiás, no clássico local, também vai à próxima fase. E o Fortaleza perdeu para o Ceará por 1-0, mas tinha vantagem de 2 gols aí do primeiro confronto, também avança às quartas de final da Copa do Brasil. Linha de passe tem a sua participação, tem as participações do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner, do Jean Oddi e também do Leonardo Bertozzi. Então, direto e reto, com o clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro. Pedro Ivo Almeida, boa noite. Flamengo reverteu, hein? O que essa classificação hoje diz sobre o Flamengo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Vitor, Jean, Léo, ao fã de esporte com a gente. Eu acho que o Flamengo fecha um primeiro ciclo do trabalho do Dorival. Não é questão de ter tempo de avaliar ou não, mas acho que dependia muito de resultados. O Flamengo fecha o primeiro ciclo do trabalho do Dorival muito interessante. Ele precisava respirar, ter uns primeiros resultados, precisava resolver a sua vida na Conmebol Libertadores, precisava resolver a sua vida na Copa do Brasil. Conseguiu. Se não é brilhante, se não é um Flamengo que o torcedor olha no retrovisor e quer enxergar aquele lá de trás, de 19, é um Flamengo que vence, classifica, disputa, compete, se entrega, e hoje o torcedor queria isso. Então, para um primeiro ciclo assim que eu penso assim desse trabalho do Dorival, que ele precisava espantar, virar talvez um pouco essa chavinha, no momento que ele chega, agora é um outro Flamengo. Então, acho que agora a gente pode começar a pensar no outro ciclo. Vai ter nova fase da Copa do Brasil, vai ter quartas de final de Conmebol Libertadores e vai ter sequência de Campeonato Brasileiro. Você perguntou o que diz essa vitória. Acho que diz muito uma sequência de temporada que o Flamengo rasgou tudo que pensava lá atrás e agora está podendo virar uma página, a caneta chegou nova, pode escrever alguma coisa diferente. É verdade. 2 gols do Arrascaeta. O Flamengo vai pegar o Corinthians na Libertadores, aí vai guardar sorteio da Copa do Brasil para saber quem vai ser o adversário. Jean Oddi, esse ano a gente não tinha visto um Flamengo assim ainda, né? O Flamengo do 7-1 e o Flamengo de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Sem dúvida, eu acho que assim, aí a gente já tem uma quantidade de jogos e um recorte de jogo para dizer tá bom, que tem uma evolução, né? Que de fato o Flamengo está melhor. Aliás, é um Flamengo melhor mudando, né? Aquela coisa que muita gente discutia. O Pedro, que, por exemplo, muitas vezes não podia nem entrar no lugar do Gabigol. Não, o Pedro não, porque é uma característica XY. Está jogando muito bem ao lado do Gabigol. O Dorival acaba encontrando aí nessa trinca de meio campo, com a Arrascaeta um pouco mais adiantado também, um meio campo que funciona e que, sobretudo, tem deixado o adversário jogar muito pouco, ao contrário do que acontecia antes. Essa talvez seja a principal diferença desse Flamengo para o Flamengo de antes, né? O Flamengo anterior concedia muito ao adversário, não tem sido assim. E acho que assim, vamos falar do Galo também, mas olhando para os 180 minutos do confronto, a classificação do Flamengo ela é indiscutível.
porque a gente lembra também que o Flamengo não fez um mau jogo no Mineirão. O Flamengo tinha jogado bem e a vitória do Atlético no Mineirão tinha se dado muito por conta de uma atuação espetacular de um jogador, do melhor jogador do Atlético, que tinha sido o Hulk, que hoje não foi tão bem assim. Então, acho que se a gente avaliar o que aconteceu nos 180 minutos do confronto, e hoje, no primeiro tempo especialmente, de novo, aí o Flamengo foi muito superior ao Atlético, eu acho que não tem muita discussão, né? Passa o time que jogou mais, e não é que jogou um pouco mais do que o seu adversário, jogou bem mais do que o seu adversário nos 180 minutos. Para um treinador que quando vence ganha um respiro, mas é só até a próxima partida, né? O torcedor do Atlético já está enlouquecido com o Turco Mohamed. Está na conta dele essa eliminação, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Acho que de todas as maneiras em que a classificação do Flamengo poderia acontecer, sem sofrimento, não estava muito no script, né? E foi, né? Foi. Por mais que tenha sido por um gol, não teve a sensação de que estava por um fio em momento algum, por toda essa superioridade que os companheiros já descreveram. Agora, quando acontece de maneira tão de inferioridade em relação ao adversário que se classificou, é difícil apontar para um só, né? As culpas do técnico existem, agora, individualmente também, muitos jogadores abaixo, muitos. O Hulk teve abaixo, o Nacho abaixo, o Arana, que é um jogador muito confiável. O Alonso foi expulso e o segundo gol sai de uma falha dele. Então, acho que fica difícil absolver alguém pela atuação do Atlético hoje, né? Mas não quero com isso parecer que diminui a classificação do Flamengo, porque quarta-feira passada a gente sai do Maracanã com a sensação de que algum estalo deu ali, né? Alguma coisa se encaixou que dali para frente você conseguiria construir em cima. O esquema tático, o losango, o encaixe entre essas peças e como é que você vai ter no mesmo time Everton, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e a resposta está aí, né? E quanto tempo o Paulo Sousa passou ali tentando descobrir qual seria uma formação ideal para tentar encaixar todo o talento que o Flamengo tem à disposição, e o Dorival me consegue isso com um tempo tão curto. Então dá para falar das duas coisas. Dá para falar de um caminho muito positivo para o Flamengo, mas dá para falar assim, de uma eliminação que, quando vai acontecer num confronto equilibrado, ela vai acontecer para um dos dois. Mas jogando tão pouco e sendo tão dominado, principalmente nos primeiros 45, mas a rigor nos 90 minutos, é para levantar dúvidas. Porque o Atlético nos últimos 3 jogos fez 1 gol de pênalti, ou seja, nenhum de bola rolando. Sofreu muito com o Emelec no fim de semana com o São Paulo muito desfalcado. Mecanismos do Atlético estão faltando. Ofensivos principalmente. E não é falta de jogador, né? Ô Birner, boa noite para você. O que se viu em campo foi um inferno mesmo? Boa noite, William. Boa noite ao Pedro, ao Léo, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Do ponto de vista de uma metáfora do futebol do que é ruim para quem perde o jogo, sim, porque foi um jogo de um time só hoje. O Santos não fez uma defesa no jogo inteiro, né? O Flamengo frequentou o campo de frente no primeiro tempo de maneira constante. Se o Gabigol tivesse mais inspirado nas finalizações, provavelmente hoje o Flamengo teria goleado. Aliás, depois vamos discutir bastante sobre isso, porque nesse momento o Pedro tem jogado um pouco melhor que o Gabigol, na minha maneira de ver. Tudo bem que o Gabigol está jogando um pouco mais aberto, mas se a gente for pensar, o Gabigol jogando mais pela direita, poderia facilitar os avanços do Arana, né? Mas o Atlético nem isso conseguiu fazer. E o Atlético não conseguia sair de trás tocando a bola. Porque quando... Isso é uma coisa... A formação não é para frente, formação igual a da goleada contra o Tolima, né? Do Dorival. E ela se mostrou hoje de novo muito positiva. Mas eu estou curioso para ver como isso vai funcionar quando algum time conseguir fazer a transição de bola. Com a bola no gramado. Porque você vai obrigar o Arrascaeta a voltar, né? Você tem os 3 jogadores ali, o Everton Ribeiro mais recuado, né? Jogando de maneira diferente, junto com o Thiago Maia e com o João Gomes. Então, obrigando o Arrascaeta a voltar mais, pegar a bola mais atrás, obrigando o Flamengo a fazer a transição. O Tolima não fez isso e o Atlético muito menos. Então, acho que o Atlético jogou muito mal, o Flamengo jogou bem demais, com essa marcação avançada, criou bastante e tornou, já usando um termo que você citou aqui, dentro de campo... O Gabigol falou que ia ser um inferno, né? Então... Usando aqui o que o Gabigol falou. Aliás, depois eu vou repetir o que o Gustavo Zupac disse, porque eu concordo totalmente com ele. Falou isso antes do jogo, que essa frase ficou muito grande, porque a direção do Atlético deu atenção demais
para isso, quando na verdade isso devia ter passado batido com uma metáfora. Você pode não gostar da metáfora, isso é questão pessoal, alguns por uma questão religiosa, eu respeito bastante isso, mas não foi no sentido de tornar a coisa violenta. E a gente teve algumas coisas de violência antes do jogo, fora de campo. Aliás, tivemos no jogo Santos e Corinthians também, que depois a gente fala. Então, eu acho o seguinte, para não me esticar muito, que já falei bastante aqui na abertura, eu acho que o Flamengo tem uma ideia de jogo eficaz. O elenco vai oferecer muito mais quando o Vidal e o Cebolinha tiverem à disposição, e já oferece coisas, se tiverem, oferece muito mais. O Atlético tem jogadores para jogar muito mais desde o início da temporada. Eu já fiz várias críticas ao trabalho do Turco Mohamed aqui, e acho que o time não pode chegar jogando esse futebol no mata-mata da Libertadores, e a diretoria precisa pensar nisso. Sim. Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Será que passa? O Atlético, o momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Souza e tal. O Atlético é favorito no confronto e o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro Dorival, meu time estava esculhambado também. Você vai arrumar o seu e tal, porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje. Em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse que é o ponto. É justamente esse tipo de jogo. A gente saiu da semana passada falando, mas talvez não seja para qualquer jogo, talvez seja para um jogo com as características do de hoje, que o adversário vem em desvantagem, então a própria situação do placar já te favorece. Quando você supera um teste como esse, assim, fica bem claro que tem um caminho ali. Né? O intervalo dos 2 jogos com o Atlético no Mineirão já disse isso, porque do primeiro para o segundo houve correções. Né, já essa tentativa de jogar com esses 3, mas como é que seria o trio da frente? Ele não tinha tentado ainda essa formação que nasce no jogo da volta. Então, rapaziada, pelo que vocês analisaram aí, os jornalistas ficaram realmente surpreendidos com a atuação do Flamengo, principalmente com o trabalho de Dorival Júnior. Que trabalho maravilhoso que esse Dorival está fazendo no Flamengo, hein? Como eu sempre falo, todas as passagens que ele fez pelo Flamengo foi um trabalho maravilhoso do Dorival Júnior. Olha, eu quero dar meus parabéns aqui ao Dorival, o cara trabalha muito bem. E eu quero saber de que você achou deste vídeo, das palavras aí dos jornalistas da ESPN Brasil e dessa classificação aí do Mengão. Comente aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, beleza? E se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o máximo de like, galera, que você vai ajudar demais, e ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!